Domingo, meio-dia, almoço e ferrovia. Eu sou Átila Almada, pesquisador da memória dos trilhos paulistas há quase 21 anos, autor de 3 livros. Este é o canal da Almada Consultoria na playlist Memória Ferroviária. E hoje nós vamos abrir o baú de 2 histórias muito especiais. É isso mesmo, eu vou começar a dividir aqui com você as palestras que aconteceram durante o segundo Valinhos Ferroviário, realizado no último dia 30 de março de 2025. Se você gosta de ferrovia, se você acompanha o canal e quer saber sempre mais conteúdo sobre o assunto, por favor, não se esqueça, inscreva-se, ative as notificações por meio do sininho para não perder nenhum conteúdo e, claro, ao final desse vídeo, deixe a sua curtida e o seu comentário. A primeira palestra é Vozes da Ferrovia, a memória oral da Companhia Paulista. Na verdade, tem mais uma cara de roda de conversa que foi conduzida por mim, junto a 2 amigos, 2 queridos amigos ligados à Paulista, obviamente. Eu vou mostrar hoje a primeira parte dessa roda de conversa, que é a história de um deles, a história do senhor Eduardo Levada, que com muita emoção esteve conosco em Valinhos. E por que com muita emoção? Porque o senhor Eduardo Levada foi meu primeiro depoente. Foi a partir da história dele que eu decidi pesquisar a memória ferroviária lá em 2004. Portanto, eu o conheço há 21 anos. Ele tinha quase 60 anos, agora tem quase 80, e aceitou muito gentilmente o convite e dividiu a sua história na Companhia Paulista. Então, fiquem com ele, fiquem com o senhor Eduardo Levada. Vocês vão ver uma ou outra intervenção minha, porque a ideia era ele falar. E ao nosso lado está também o Dr. Ângelo Zani, advogado, tanto o senhor Eduardo quanto o Dr. Ângelo são de Jundiaí, que pontua algumas coisas, mas fala na segunda parte, que é o vídeo da semana que vem. Com vocês a história do ex-ferroviário, meu querido amigo, meu primeiro depoente, pedra fundamental do meu trabalho, Eduardo Levada. O som é ambiente, nós não estávamos usando microfone, então se houver ruído externo, interno ou externo, porque a gente estava numa sala com movimento, ou diferenças de áudio, por favor, não leve isso em conta, o importante é o conteúdo, é a história contada. Senhor Eduardo, a palavra é sua. Eu gostaria de chamar então o senhor Eduardo Levada. O senhor Eduardo eu conheço há 21 anos quando eu decidi que eu queria pesquisar memória ferroviária, graças a um encontro com ele fortuito inicialmente. Eu estava em Jundiaí, eu tinha ido às oficinas de Jundiaí quando eu era criança. E eu volto lá em 2004 e vejo aquilo destruído, vi uma V8 logo de cara abandonada. E eu me desesperei, era adolescente, tinha 17 anos, comecei a chorar e perambulando por lá, conheci o Eduardo, que se tornou meu amigo, e foi ouvindo a história do Eduardo que eu entendi que eu poderia fazer alguma coisa pela memória ferroviária. Então, depois de mais de 20 anos, é uma honra ter você aqui. Seja bem-vindo para a gente conversar sobre a Paulista, por favor. E nós vamos ter a participação também do Dr. Ângelo Zani, advogado, Dr. Ângelo conheci fazendo palestras na OAB, e claro que nós já nos identificamos rapidamente pela paixão pela Companhia Paulista. Seja muito bem-vindo. Vou começar falando lá, sentar aqui. Meu amigo, como foi entrar nessa família ferroviária? Eduardo tem uma história que começa há exatamente 60 anos, na Paulista, em 1965. Queria que você contasse a emoção da sua família ao receber a notícia, como foi o processo e o que era trabalhar na Paulista. Primeiramente, agradecer ao meu amigo Átila, um grande divulgador de ferrovia, tanto quanto eu, a gente sofre, modo de falar, o abandono das ferrovias. Bom, vamos lá para 65. Aconteceu um concurso para ingresso na Companhia Paulista. E, felizmente, fui aprovado. E eu sempre tive uma paixão muito grande por trem. Morava na Diretor Cavalcante, para quem conhece o Jundiaí.
e eu vi o trem da janela da minha casa. E aquele barulho do trem era comum para mim. Quando fui alfabetizado, na escola paroquial dos estudantes, me lembro que minha mãe falava assim: conta o número dos vagões que passam, vai te ajudar muito. Então começou aquele amor por ferrovia. Mas antes disso até, todo 7 de setembro, rigorosamente, meu pai ia visitar meu irmão em São Paulo, na Moca. Então, trem para São Paulo. E era aquela emoção, desculpa falar, trem para São Paulo. Aquelas figuras que eu entendo já lendárias do trem, né? Lendárias mesmo. E botador, lógico, anunciou na próxima estação. E aqueles personagens, né? Sanduíche, queijo prato, mortadela. Batia, não tinha plástico naquele tempo, mordedor de garrafa, batia na garrafa, guaraná, cerveja, biscoito, salgado doce, exatamente. E era uma viagem que eu sempre aguardava o 7 de setembro. Quem passava por Cotumburu, o trem, diziam, não sei se é verdade ou não, que seria o maior trem ferroviário, o maior curso de ferrovias, não sei até onde eu ouvi falar. E era realmente uma emoção, acendeu todas as luzes do trem, passava uma altura. Bom, vamos voltar para a Companhia Paulista. Quando fui aprovado, teve um telegrama na minha casa. Meu pai estava na vida da horta, era um fim de tarde. Eu falei: pai, fui aprovado na Paulista. Meu pai deu um soco no ar, sabe, assim lá de baixo. Aí veio o seu irmão na janta. Juízo, é uma senhora empresa, você tem 2 parentes que trabalham lá. Honra aquela empresa, é muito importante. Lá fui eu, fazer os exames médicos, né? Mas naquele tempo, na biografia, pesagem, e passava um pouco médico na. Teve até refrigerante nesse dia para comemorar, né? Não, excepcionalmente, a gente tomava só refrigerante. Meu pai tomava uma cerveja e minha mãe tomava um refrigerante, Ferraspa e tudo aí, na casa propaganda. E domingo, excepcionalmente naquele dia, foi aberta uma exceção, tomamos uma tubaína, mesmo sem gelo. Não é brincadeira. Mas era um motivo de orgulho, né? E aí veio a emoção do primeiro dia. Bom, veio o telegrama, eu trabalhava no departamento de engenharia civil. Meu Deus, não sou engenheiro, nada, né? Que engenharia civil. E apresentei, era obrigado a ir para o Palicó trabalhar. Era obrigado a entrar no Palicó para poder ter o Palicó. E apresentei, para mim, eu trabalhava na torrefação de café, um serviço sujo, tudo manual. De repente, de uma semana para outra, estava eu, então, lá, trabalhando na Companhia Paulista. O acolhimento que eu tive, me impressionou o acolhimento que eu tive. A dificuldade estava lendo, né, para saber desse escritório. Fui bem no exame dos créditos lá, graças a Deus, mas eu vi a prática diferente. Aí veio o acolhimento desse ferroviário. Conheci pessoas assim extraordinárias que me auxiliaram muito mesmo no início da minha vida. Eu vou citar para você algumas coisas que eram dos anos 60. Por exemplo, não tinha papel higiênico no banheiro. A pessoa ia no banheiro, você ganhava 2 rolos de papel higiênico, que não eram brancos, eram cor-de-rosa, primavera. A gente pintava uma toalha, 2 toalhas, uma toalha, para a gente enxugar as mãos, tinha papel toalha. E a pessoa tinha que ir no banheiro, rural, fui na toalha e ia ao banheiro, porque não quer aquele peito. E aquela, vamos dizer, discriminação, né? Chefe de departamento, uma senhora, doutor, chefe de escritório, uma outra, chefe de sessão, escriturário. Meu primeiro cargo foi praticante de escriturário. Praticante. E na sequência ali na Paulista,
E apareceram os amigos mesmo, com muitas amizades, inclusive se tornou meu padrinho de casamento, Carlos Américo Silva. Dizendo também para vocês que eu comecei a saber de lá o que era o entorno da Companhia Paulista. O que a Companhia Paulista deu para Jundiaí. Né? Clube 28 de setembro. Ela tinha cooperativa, farmácia, uma ramificação com o Clube Jundiaense. O presidente do clube era da Companhia Paulista e principalmente o Paulista Futebol Clube. Está lá embaixo, mas continua paulista. E a questão da farmácia, ela era distribuída para todo o estado, né? Os funcionários passavam no médico na própria empresa, e aí o médico fazia receita, isso era enviado para a farmácia, se fosse, não era só em Jundiaí, né? A central era, mas era distribuída por todas as cidades da Paulista. Então, quando chegava a receita de dia era correria, montar, imagina, não tinha caixinha de remédio, você fazia dosagem, enviava no trem no mesmo dia ou no dia seguinte, seguia com os medicamentos, não é isso? Tá. E até 68, 69, aí veio o banco, né? Mas até então tinha caixa de padaria, os pagamentos eram feitos por envelope. Você guarda, faz o pagamento, uma linha, tudo direitinho. E eu fiquei sabendo que no setor de pagadoria, 3 funcionários eram usados, né, para conferir, passar por 3 pessoas para no Pereira. Uma característica da Companhia Paulista. Não era uma de erro, mas era chegar à perfeição. E aí começamos os cálculos, os contatos dentro da Paulista, né? Já em cima, uma figura lendária, controlava o escritório dele. Os maquinistas apontavam todo horário. Né? Então foi uma lenda na Companhia Paulista. Aí tinha perfeccionismo. Eu sempre comentava, graças a Deus, aproveitei disso, porque horário, disciplina, hierarquia era a Companhia Paulista. E aí, nossa, trabalho na Companhia Paulista, trabalho na Companhia Paulista. Era motivo de orgulho. Tinha boa visão em todo o comércio, em toda a rede de Jundiaí. Sim. Os funcionários da Paulista eram uma classe realmente especial. Então, por exemplo, naquela época, as cadernetas, né, que se faziam nos comércios, para algumas pessoas eles não faziam, mas se você dizia trabalho na Paulista, já tinha ali um nome. Exatamente, um nome. Trazendo para a época atual, já entregaram funções da Paulista, e hoje, no comércio aqui, ser possuidor de um cartão de crédito. Exatamente. Não estou exagerando, mas era realmente e outra coisa que o pessoal tinha muito orgulho dos funcionários da engenharia mecânica. Né? Eficientíssimos, pessoas que, quando saíram da Paulista, ficaram empregadas em empresas de renome, hoje que foram para a IBM, meu Deus do céu, né? Como eles eram especializados no que eles faziam, né? Em manutenção, nossa, uma coisa impressionante. Como a Companhia Paulista ainda, vamos dizer das coisas que eu ouvi falar lá, comentei dentro do Departamento de Engenharia Mecânica, na parte elétrica, a parte ruim, né? Um acidente, eu tenho comentado com você. E uma ponte rolante, você imagina o tamanho da ponte rolante, e ela içava no motor para levar para outro lugar, porque ela estava em manutenção. Naquele tempo não é que nem o caminhão de hoje, né? Quando eu dá marcha ré, a quinta, né? Não, tá? Não sei o que aconteceu, que o sujeito foi simplesmente cortado ao meio. Viu alguma coisa, deixou cair no quarto dele. Da fundo, que era o enfermeiro da Companhia Paulista, e era também o massagista do Paulista, foi ele que costurou o corpo do cidadão. Isso antes de eu começar a trabalhar. E depois que eu estava trabalhando lá, uma manobra do trem, um eletricista inadvertidamente colocou a mão no cabo de manutenção e morreu eletrocutado. Eu fui ver o corpo dele, ele estava enegrecido, até de nível de tamanho ficou choque.
Era um pequeno choque de 3 mil volts. Só isso. Eu vi o corpo dele. Estou falando assim, não é o lado ruim, mas tem que contar, né? Faz parte do Acontecia, não é mesmo? Com todo zelo, claro. Com todo zelo, acontecia. E, bom, daí, no departamento de engenharia civil, eu fui para Campinas, o departamento foi para Campinas, fiquei 3 meses em Campinas, na estação de Campinas, e voltei a Jundiaí no departamento de materiais. Ali eu tive um chefe falecido, há 2, 3 anos atrás, Adelmar José Fagundes. Ele era o tipo da pessoa que estava na frente do político. Todas as coisas, novidades que o escritório implementou ali, uma pequena biblioteca, um expert no assunto. Rio Antônio Sanguinho, isso já no departamento de engenharia civil. Foi fabuloso, me ensinou muita coisa. Melhor datilógrafo que eu vi até hoje. Nunca vi um sujeito com tanta rapidez como o dele da datilografia. E tinha que ter, normalmente, uma correspondência em 3 vias, carbono. E às vezes, 4, 5 vias. Então a gente tem que torcer para não errar, né? E eu era datilógrafo, não era um exílio datilógrafo, mas tinha que ser redator e datilógrafo. E eu tinha estudado cartas de respostas, coisas assim. Outra coisa interessante, primeira máquina Xerox, tinha na diretoria de operações. Vocês terem uma ideia, para tirar uma cópia de Xerox, tem que ter uma requisição. Colocar o paletó e ir na diretoria de operações, porque por favor, para requisição. Do outro lado, olha como que era a coisa naquele, uma máquina. E lá nós tínhamos uma máquina chamada Thermofax, que foi a antecessora da Xerox, né? Olha como a gente vivenciou, por isso que eu sempre falo, né? Eu vejo como foi da datilografia da máquina, depois peguei uma máquina elétrica, depois já vi a máquina eletrônica, né? Que evolução que teve, né? E a Paulista sempre a melhor tecnologia da tecnologia, sempre procurava, exatamente, a gente ficava por dentro de tudo. E aí, em 73, começou a espalhar a notícia. Vamos unificar as ferrovias. Primeira vez eu ouvi falar a palavra FEPAS. Final dos anos 60, né? 69, totalmente. FEPAS. Então, aquele bochicho todo lá, o que o pessoal dizia? As ferrovias unidas vão ficar mais fortes. Outros diziam, é o começo do fim das ferrovias. Infelizmente, estava certo. E na época gerou assim uma tensão muito grande. Muita gente foi para o Rio Claro, e eu fui para São Paulo, na estação de Prestes, outra para São Paulo. Mas o espírito da gente ali, a fisionomia do pessoal, na época que ele recebeu foi uma coisa assim, dramática. Chorava por deixar a companhia trabalhando. Aí eu fui para São Paulo, na estação de Prestes. Aí aconteceu que parecia uma torre de papel, né? Cada um tinha um horário, as regras, que horário, o Paulista falou, e a Sorocabora dos funcionários do destino. Se para nós a Sorocabora é mamãe, para você é mamãe. Deu algum conflito. Estava com as invejinhas. Primeiro para a diretoria. A Companhia Paulista achava que tinha algum diretor, tinha algum cargo, teve a maioria era da Sorocabora. Gente, para você ter uma ideia, quando eu estava na Companhia Paulista, tinha banheiro para funcionário, banheiro para chefe e tal. Primeiro dia que eu fui no banheiro da Júlio Prestes, fui fazer pipi, vejo do meu lado o Dr. Belo. O Dr. Belo foi o chefe de departamento. Nossa, esse amigo, né? Saí, conversei com o colega e falei, pô, eu entrei no banheiro errado ou ele entrou no banheiro errado? Não, esse banheiro é de todo. Olha como que a gente era e como é que foi depois já mudando a coisa. O Dr. Lúcio Libero, o chefe de departamento. E ali eu fiquei até
Aí veio 71, 72, 73. Antes disso, você mostrou aí os centenários, eu participei de uma festividade muito bonita, agora eu sou aí, toda a Florida, aquela entrada que você vê que vai dar um pouco de você está aí também. Eu acompanhei toda a situação. Foi uma festa muito bonita, uma festividade muito bonita. Especial, isso, bandeira, tudo. O secretário de Transporte na época, Firmino Freitas Rocha. Tínhamos uma locomotiva ali na frente, também não está mais lá. Aonde, né? Ali, Revista Atual. Isso. Tinha 15 anos. Aí eu fui para a FEPASA, não foi fácil porque havia um antagonismo entre as companhias. É isso que não fazer nada. Daí eu fui fazer, me lembro, um levantamento em Bragança, Paulista, Bragantina, sobre sobrou. Muita gente, muito político, Paulista tinha muitos sinos de promoção, muito relógio. Toda a sala tinha relógio. Sincronizado. E aí, você ouviu falar dos sinos, o que tem lá hoje no Museu da Paulista? Já ia nada, né? Nada, é um nada. Muito fazendeiro de nome, tinha amigos da companhia, política. Levava muito material da companhia política. Mas o que mais chamou atenção são os sinos do relógio. Tanto que ela pensava do relógio. A gente tem lá, tem bastante relógio. Não, eles tiraram agora. Eles prenderam o relógio para. Como roubaram os relógios da sala dos relógios dentro do museu, porque até hoje dentro do museu eles ficam as coisas só. Sim. Aí eles tiraram a sala dos relógios, espalharam os relógios para não ver que tinha um monte de buracos de relógios, para ter que dividir. E aí desapareceu na Paulista, a biblioteca. A biblioteca da Paulista, técnica, menor, a biblioteca do Paulista, desapareceu. Foi jogado fora, apareceu alguém e levou embora. Alguma coisa hoje eles estão tentando recuperar, né? Eu estive em Jundiaí semana passada, conversei com uma Gilmar da Secretaria. A atual gestão que chegou agora está tentando recuperar algumas coisas, mas claro, a maioria se perdeu. A gente está falando de livros de mais de 100 anos que a Paulista cuidava, mas a FEPASA nunca cuidou. E depois que a FEPASA foi embora, a Prefeitura de Jundiaí assumiu o complexo, mas não estou fazendo uma crítica, veja bem, é uma gestão A ou B. Estou dizendo que foram gestores que não tiveram a exata noção do que aquilo representava, nunca direcionaram a verba necessária, nunca se preocuparam em manter os galpões fechados, com material raríssimo que existe lá. Então não houve esse cuidado, né, com a ferrovia. Por isso mesmo que ex-ferroviários, como o Eduardo, como o Ângelo e a família, dificilmente voltam lá, né, porque é uma sensação muito triste. Mas quando eu volto lá, sempre comento com o meu filho. Solo sagrado. Quando eu entro, eu estou pisando em solo sagrado. Sempre comento com o meu batendo, às vezes não faz tempo que não usa. Mas eu fui numa habilitação, Lá, né? eu entro, eu falo, estou entrando em solo sagrado. Sempre comento isso, com satisfação. Bom, aí vamos para São Paulo da FEPASA. Fiquei até 73, aí um engenheiro, o Luiz Camargo de Andrade, conheceu me convidou para trabalhar no metrô. Foi outra mudança, assim, uma modernidade estupenda. Diz que minha vida sempre foi em ferrovia. Entrei no metrô em 9 de julho de 73, me aposentei em 30 de setembro de 99. E o fato de ele ter sido da Paulista pesou muito para ele ser chamado para trabalhar no meio que nem oficialmente tinha sido inaugurado. Agora participou de viagens de teste, compra de materiais importados. E me acompanhou lá no metrô. Comecei no metrô. O metrô oficialmente começou a funcionar em maio de 74. Uma linha experimental de 4 horas Vila Mariana.
a qual, primeira viagem, todos os funcionários privilegiados. Mas eu comentava muito no meu pessoal, você de Jundiaí, São Paulo. E eles gostavam de conversar sobre a companhia paulista. Impressionante. Quanto mais idade, eles sabiam muito dessa ferrovia, impressionante. O metrô não é uma ferrovia também, né? Moderníssima, mas teve um passado que começou com e essa memória da companhia paulista eu carrego para quem tem a chance de divulgar, eu divulgo. Porque falo que eu tive orgulho, você vai olhar, muito orgulho. Emocionante, né? Que história bonita, que história da família ferroviária. O seu Eduardo traduz muito bem o que foi a Companhia Paulista. Uma grande empresa, uma empresa que tinha hierarquia, ordem, respeito, disciplina, mas que acima de tudo dava aos seus funcionários um status social de extrema admiração e extremo respeito onde quer que estivessem, já que a Paulista foi uma das maiores empresas do estado de São Paulo, quiçá do Brasil, e certamente a mais desenvolvida em termos de excelência dos serviços no setor ferroviário. Na próxima semana vem o depoimento do Dr. Ângelo Zani e você não pode perder. É sempre domingo, ao meio-dia. Um grande abraço e até lá!